Fala galera do YouTube, tudo bem? Para você que está entrando aqui, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Jonatas Verle, esse aqui é meu canal onde eu posto meus vídeos tutoriais de costura, vídeos de modelagem. Esse aqui é o Veda número 5. Nesse Veda eu separei uma coisa muito legal que eu ainda não expliquei aqui no canal. É uma coisa muito boa para quem é iniciante, como pregar um zíper comum. É uma maneira muito fácil e que você pode estar colocando em suas peças. Às vezes o zíper invisível é um pouco mais chatinho de colocar, mas esse zíper comum, ele é bem mais facinho e você pode colocar em short, pode colocar em vestido, pode colocar em saia, pode pôr onde você quiser, em almofada. É uma coisa muito útil e eu espero que vocês gostem. Então, vamos ao passo a passo de como fazer esse procedimento. Hey girl, open the walls, play with your dolls. We'll be a... Para dar início a esse procedimento, você pode estar fazendo em uma saia, um vestido, uma almofada, em um short, aquele zíper da lateral. Primeiramente, eu estou aqui com 2 retalhos de tecido e vou demonstrar para vocês como que a gente vai fazer esse procedimento. Com um zíper desse comum, ó, diferente do zíper invisível, é um zíper que fecha e ele fica à mostra. Então eu vou mostrar para vocês uma forma muito simples de pregar. Eu vou colocar ele aqui, vou medir ele certinho e vou alfinetar onde é o finalzinho do zíper, só para mim ter uma localização exata do local onde o zíper vai ficar pregado. E eu vou com o alfinete e faço essa simples marcação. Depois eu coloco minha máquina no ponto mais largo, que é o 4,5. Depois eu vou fechar essa parte com a medida de aproximadamente 1 centímetro. Eu vou fechando e eu não dou retrocesso. Por quê? Porque essa costura depois nós vamos remover quando fecharmos já o zíper. Ela é simplesmente só para o zíper ficar totalmente escondidinho. Então eu vou costurando no ponto mais largo da máquina. Por isso que a gente coloca o ponto mais largo também, para facilitar no momento em que formos abrir. Então eu vou prosseguir nessa costura e eu passo um pouco da marcação de onde o zíper termina. Então, e outra dica, eu também não dou retrocesso. Depois eu vou abrir essa costura com ferro. Vou pegar ela e vou abrir bem certinho para facilitar no momento da colocação do zíper ele ficar bem centralizado. Dessa forma, eu vou posicionar o zíper em cima, centralizando ele em cima da união. Ele vai ficar com a parte dos dentinhos em cima daquela fenda que ficou ali entre a união dos dois tecidos. Depois, utilizando alfinetes, eu vou simplesmente prender ele certinho para depois alinhavar. Eu gosto de utilizar esses alfinetes bem grandão, eles são mais fáceis de manusear do que aqueles pequenininhos. Depois, com uma linha de outra cor para poder facilitar no momento em que for remover, eu vou alinhavando toda essa parte do zíper. Por quê? Porque se levar com alfinetes na máquina, vai atrapalhar no momento da costura, então temos que alinhavar. Depois eu vou retirar esse calcador de uso geral e vou colocar um calcador próprio para zíper, que é esse sim. Ele já tem uma marcação e facilita bastante no momento da costura, mas você pode utilizar também o calcador de uso geral, porém você precisa ter mais cuidado. Eu inicio a costura com retrocesso prendendo o zíper dessa forma e eu vou iniciar ali pelo meio da costura, depois eu vou virar com a agulha abaixada e vou prosseguir a costura bem próximo. Esse calcador ele facilita porque a gente não corre risco de bater em cima dos dentinhos do zíper. Ele tem tipo uma abertura por baixo que facilita bastante esse processo. Então eu vou costurando com bastante cuidado, bem próximo ao dentinho do zíper mesmo, para no final ele ficar todo escondido também. Essa parte do tecido fica por cima dele e quando fecharmos o zíper ele fica escondido. Depois eu finalizo com retrocesso. Depois eu vou virar o pezinho para o outro lado para fazer o mesmo procedimento do outro lado. Eu vou posicionar e vou ir partindo do meio do tecido, prendo com retrocesso, abaixo a agulha e vou costurando bem próximo ao dentinho do zíper. A parte interna você já tem que fazer o acabamento no overlock, então ou no overlock ou na zigue-zague. É muito importante já iniciar a costura fazendo o acabamento. Depois é só remover esse alinhavo com um descosturador, bem simples, removendo a linha. Muito importante colocar uma linha de outra cor para não ficar vestígio nenhum nessa parte e facilitar. Depois com o descosturador, eu vou nessa parte interna que eu fiz aquela costura, a primeira costura, eu vou abrindo ela com bastante cuidado. E o zíper está finalizado dessa forma, fica um zíper totalmente escondidinho. Quando a gente abre o zíper, ele vai ficar dessa forma, ó. Você pode utilizar isso em diversos tipos de peças, em almofada, até bolsinhas você pode fazer utilizando esse acabamento, ó. E o zíper fica bem bonitinho, apesar de ser um zíper comum. Quando a gente fecha, ele fica todo escondido. Fica um zíper com acabamento bem bonitinho, ó. Toda essa parte aqui. Ele vai ter essas 2 abinhas para poder esconder ele, ó. Você pode colocar na lateral de um short, atrás de uma saia. Pode colocar um zíper maior nas costas de um vestido também. Vai depender de onde você quer. E o zíper está finalizado.
Então, pessoal, esse aqui foi o resultado desse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Dê um joinha no vídeo, não se esqueça, se você está entrando aqui e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, compartilha esse vídeo que me ajuda bastante. Deixe seus comentários aí, deixem também sugestões, que esse mês agora é Veda, tá tendo vídeo todo dia, então todo dia eu tô gravando um vídeo para trazer para vocês. Amanhã já tem vídeo novo aqui no canal, então até o próximo vídeo. Não esqueça de vir aqui amanhã assistir. Abraço!